Bom dia, igreja. Bom dia, um feliz sábado para você. Feliz sábado para você que nos acompanha aí pelo YouTube, em casa também. O livro de Romanos, no capítulo 11, verso 36, melhor dizendo, vai nos dizer assim, que porque dele, por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas, o que significa dizer que tudo que temos, somos, sentimos e fazemos é por ele, é para ele. E eu peço que você se levante agora, porque em adoração, como igreja e como um só, nós vamos declarar isso diante de Deus, que para ele são todas as coisas. Cante isso com o seu coração. Agora eu quero ver a igreja adorar. Cante a ele a glória. A ele a glória. A ele. Amém. A ele toda a glória. Diga isso. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas
carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 18 diz: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda a parte. Aqui Paulo nos incentiva, nos orienta a sermos perseverantes, a estarmos em um estado de vigilância e de intercedermos por todas as pessoas, conhecidas ou desconhecidas. E quando eu digo desconhecidas, pessoas talvez com as quais eu e você não tenhamos contato. E se eu fosse perguntar aqui, você tem alguém por quem você gostaria de interceder? Acredito que a maior parte de nós teria um nome a citar, uma pessoa a mencionar. E eu quero pedir nesse momento encarecidamente que você não se esqueça de interceder pelo nosso pastor, o pastor Igor. O pastor Igor está bem, mas ele está internado, ele foi internado na última quarta-feira. Nas últimas semanas ele vinha fazendo um acompanhamento médico e inicialmente se suspeitou de um quadro de pneumonia. E então ele recebeu a medicação e foi orientado para que fizesse o acompanhamento e a supervisão médica para que tivesse a evolução e isso sanasse. Foi constatado de que não era pneumonia, mas sim um quadro de sinusite agudo. E com isso, então, para que eles pudessem acompanhar melhor, pediram que ele fosse internado na última quarta-feira. E com certeza você atentamente percebeu que nos 2 últimos sábados ele não esteve conosco. No primeiro, estava em repouso, de acordo com a prescrição e orientação médica. E hoje, por conta da internação. A perspectiva e orientação médica é que, se tudo correr bem, e se a recuperação, a evolução continuar transcorrendo bem, como tem sido até então, provavelmente amanhã, ou no mais tardar segunda-feira, ele receba a alta médica. Então, por gentileza, interceda pelo nosso pastor. E quando fazemos menção ao pastor Igor, consequentemente, estaremos orando pela Camila, pela Rebeca e também pela Belinha. Você tem um nome em mente também. E nós vamos nos prostrar diante do Senhor nesse momento. E de acordo com a orientação bíblica, rogaremos por todos os nomes que estão em todas as partes, para que Deus haja na nossa vida e na vida deles. Deus eterno, bom Pai que habitas nos céus, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, porque por toda a eternidade Tu és Deus. Maravilhoso Pai, nós nos prostramos mais uma vez diante do Senhor e queremos fazer isso em atitude de reverência, de temor e de adoração ao Senhor. Deus eterno, obrigado porque o Senhor tem estado conosco a todo instante e momento. Obrigado também porque Tu deixaste a Tua palavra à nossa disposição, para que ao nos voltarmos ao texto sagrado, possamos ouvir a Tua voz falando conosco, nos orientando, nos fortalecendo e também nos guiando e conduzindo na jornada enquanto caminhamos nesse mundo. Deus eterno, conforme o texto que lemos, nós queremos nesse momento interceder por pessoas, sejam familiares, amigos, conhecidos. Queremos interceder por todo o nosso mundo, pelos países que estão em guerra, por pessoas que enfrentam o luto, por aqueles que enfrentam um problema relacional. Mas queremos de modo especial interceder pelo nosso querido pastor, o pastor Igor. Pela Tua graça, ele tem sido cuidado e acompanhado pelos médicos. E louvamos ao Senhor pela evolução clínica que ele tem tido até aqui. Nós cremos na ciência, na capacidade que Tu concedeste aos homens. Mas acima de tudo, Deus eterno, nós cremos no Teu poder. Tu és o médico dos médicos. E ao citar o pastor Igor, o fazemos de modo representativo. Suplicamos ao Senhor humildemente: visites aqueles que estão enfermos, visite o pastor Igor, realize a Tua vontade, traga cura, restauração. Bom Deus e Pai, para que assim possamos em um outro momento louvar e exaltar o Seu nome, pela manifestação da Tua bênção na vida dele e também dos nossos queridos. Continua falando conosco nesta manhã, nesta adoração. Suplicamos em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória.
sempre. Amém. Ele havia sido sequestrado depois de um movimento de 4 reis contra a sua cidade. Agora aprisionado, ele e sua família, naquela situação difícil, percebem que um fugitivo sai daquela condição e avisa o seu tio, Abraão, que ele estava aprisionado. Abraão não é visto, nem antes nem depois dessa história, como um homem de guerra, alguém com as mãos sujas de sangue, mas Abraão monta um pequeno exército e vai em direção à liberdade, à dignidade do seu sobrinho e da sua família. Esse relato está em Gênesis 13:14. Abraão tem sucesso na sua empreitada bélica contra 4 reis e 4 reinos, traz liberdade a um grupo de pessoas, e nesse contexto, ao voltar do seu sucesso de guerra, o rei de Sodoma sai para congratular, parabenizar Abraão pela sua conquista. Outros reis vão parabenizar Abraão, e um dos reis que chegam ali para parabenizar Abraão é Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque também era sacerdote. E nesse contexto, Abraão decide dizimar tudo que tinha a Deus para o sacerdote. A expressão dízimo, ela está relacionada ao número 10. Na mentalidade ocidental, números são números, e só isso. Na mentalidade do oriental, do judeu, de maneira específica, números não são apenas números. Por exemplo, quando a gente fala o número 6, você lembra do quê? Perfeição, plenitude, algo completo. Biblicamente, é esse o sentido. O número 6 é o número de algo que está incompleto, imperfeito, até ligado ao inimigo de Deus. Quando a gente fala do número 4, a gente está falando da totalidade do espaço, os 4 cantos da terra. Quando a gente fala do número 12, a totalidade dos santos, dos filhos de Deus, 12 tribos, 12 discípulos. Quando a gente fala do número 10 na Bíblia, a gente está falando da mínima parte, a menor parte. Quando Daniel pediu um tempo para viver uma dieta saudável, ele pediu quanto tempo? 10 dias. Eu preciso de um mínimo de tempo. Quando Deus mandou pragas no Egito, ele mandou 10 pragas, para mostrar que ele precisava mostrar o mínimo do seu poder contra o Egito. Quando os anjos apareceram a Abraão, avisando que destruiria Sodoma. Mas se tiver 50, mas se tiver 40, e se tiver 10, o mínimo. Deus pede o mínimo, porque Ele tem tudo. Quando Abraão foi entregar a Melquisedeque, Melquisedeque falou: digno seja o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que possui tudo, da terra ao céu, do topo ao fundo. Ele não precisa de nada, mas ele recebe o mínimo. Essa é a manifestação de gratidão e reconhecimento da soberania de Deus. Abraão fez isso. E nós temos essa oportunidade hoje, de revelar nossa gratidão pelo que temos recebido, mas também revelar a soberania de Deus sobre nós. Ao você agora participar com dízimos e ofertas, que é um sistema estabelecido por Deus para desenvolver o nosso caráter e para expressar o estado do nosso coração, que você vá com o coração tranquilo e grato, e que a bênção de Deus esteja sobre você,
para que essas bênçãos se reproduzam para outras pessoas. Os diáconos passarão as salvas e você fique à vontade. Ali no telão você vai ter o Pix. O projeto de um novo templo continua. E se você fizer uma oferta específica para a construção de um novo ambiente de adoração, só lembre de deixar 48 centavos nas últimas casas decimais. Que Deus te abençoe. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. E Ele é fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos orar?
Pai eterno, que esses recursos aplicados sejam para a glória do Teu nome e para o erguimento de muitas pessoas, Pai. E que a nossa manifestação de gratidão e reconhecimento da Sua soberania se perpetue até a eternidade. Ao Deus que nos salvou, que nos redimiu, que essa manifestação da nossa parte seja uma resposta a tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Mais do que os nossos recursos, nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Cantar do amor de Deus é um presente. No domingo da semana passada a gente teve o privilégio de poder partilhar e cantar e experienciar esse amor na Avenida Paulista aqui pertinho. Alguns da comunidade estiveram lá, o coral teve lá, o Ministério de Louvor, e foi um dia de tanta adoração muito especial. E eu quero partilhar um texto com você que traduz um pouquinho disso e diz assim, está no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as alturas e nem as profundidades podem nos afastar do amor de Cristo que está em Deus. E eu quero que você se levante para a gente cantar desse amor juntos agora, com tudo que a gente tem, esse amor que é inabalável. Tão grande a
seja Deus. Eu tava falando da Paulista, eu sou meio ceguinho, mas eu acho que eu tô vendo uma pessoa ali que tava na Paulista com a gente. Ô, meu amigo, você tá aqui, vocês podem aplaudir que ele tá aqui, eu tô muito feliz em te ver aqui. Louvado seja Deus pela sua presença. Eu tava te olhando enquanto cantava essa música e você ficou com a gente cantando do início até o final, falou que vinha e veio. Louvado seja Deus pela sua vida, obrigado por estar aqui com a gente. Amém, eu quero cantar do céu junto com vocês, vamos cantar disso. Todos juntos, aleluia. Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Essa promessa maravilhosa.
E na Paulista, a gente falou de algumas coisas que são pertinentes a esse mês. É o Setembro Amarelo, a gente mundialmente está falando da importância de cuidar da gente, da nossa saúde, de como nós estamos, né? E eu queria partilhar um pouquinho com você do quanto isso foi importante na minha história e na minha trajetória. Quando eu era criança, eu desenvolvi uma depressão infantil, associada a algumas coisas. Eu tinha crises de falta de ar na escola, tinha que sair da sala. Eu tinha febres que não eram explicáveis por nenhum diagnóstico. Eu ia para o pronto-socorro com febre, não encontravam nada, só me davam um antitérmico e eu voltava para casa. Isso aconteceu porque eu não era uma criança saudável. Eu tinha 7 para 8 anos e isso aconteceu em razão de algumas coisas cruéis que esse mundo nos impõe. Sendo você pobre, rico, de onde você vem não interessa. A gente está debaixo de uma lei de pecado que nos inflige esse mal. E como eu já falei aqui, abri o coração algumas vezes, eu cresci sem pai, isso muito me machucou na infância. Mas a coisa que mais tirou a minha saúde quando eu era criança, e eu não tinha sequer consciência de quem eu era, o emocional para entender o que estava acontecendo, foi que com 7 para 8 anos eu fui vítima de abuso sexual infantil, durante algum tempo. Isso me destruiu, me devastou na infância. E eu não sabia como lidar com esse negócio. Não tinha para quem falar, não me sentia bem com isso. Graças a Deus, a minha mãe, ela teve a sensibilidade de procurar ajuda. E a gente, vindo de uma família pobre, não tinha condições de pagar pela terapia. Enfim, ela procurou a saúde pública e eu comecei a fazer terapia com um psicólogo pelo SUS. E eu me lembro que eu fiz terapia durante 2 anos, semanalmente, no posto de saúde perto da minha casa. E aos poucos eu fui parando de passar mal na escola. Eu fui começando a conversar com as crianças, me relacionar. Eu fui ficando melhor, aqueles sintomas foram passando. E ainda nessa terapia, eu criança, né? Eu não consegui dizer o que estava me fazendo mal. Mas aquele processo me fez bem e me curou naquele momento. Depois disso o evangelho entrou na nossa casa, a gente conheceu a Deus e Deus foi trabalhando a cura dele conforme o tempo foi passando na minha vida, na minha família, né? E esse problema voltou a me afetar muito na adolescência, porque agora eu tinha mais consciência de quem eu era, dos sentimentos que eu sentia. A culpa veio, como eu pude permitir que aquilo acontecesse comigo durante tanto tempo? A culpa, o mal, ele nos impõe tanta coisa nessa terra e a gente se sente culpado de coisas que às vezes a gente nem tem culpa. E eu tive um outro processo de terapia na adolescência. Agora com a minha consciência mais desenvolvida, a minha subjetividade, eu pude falar de tudo aquilo que me fazia mal. E eu consegui abrir o coração em terapia pela primeira vez. E eu lembro que saiu um caminhão de dentro do meu coração, do peso que eu sentia. E um pouquinho de tempo depois, aí já na igreja, já cantando na igreja, participando de coral, louvando a Deus junto com a igreja, eu consegui abrir o coração pela primeira vez para um grupo de amigos que Deus me deu. Eu nunca tinha conseguido falar disso para ninguém que não na terapia. E eu consegui dizer, olha, isso aconteceu comigo. E se tinha saído um caminhão quando eu falei na terapia, saiu 300 de quando eu abri o coração para os meus amigos. Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. Eu consegui abrir o coração e lavar a alma ali. Passou um tempinho, eu me senti à vontade para contar esse testemunho diante da igreja, dizendo, olha, isso aconteceu comigo e tinha tudo para dar errado, mas eu estou aqui porque Deus me salvou. E eu pude testemunhar da minha fé e do quanto Ele me alcançou. E Ele foi se revelando, e Ele foi me curando, ao ponto de que hoje eu posso dizer para vocês dessas coisas com nenhum peso mais no coração, com 0 de culpa, com 0 de dor, apenas com gratidão, porque Ele me salvou. É tudo que eu consigo sentir. Então se você tem alguma coisa que está te afligindo nessa manhã, que está te tirando a saúde emocional, Deus, Ele se revela através da tua consciência. Procure ajuda. Procure ajuda. Deus sabia que eu precisava tanto de ajuda que Ele me deu uma psicóloga para casar. Eu sou casado com uma, tem terapia do dia inteiro em casa. Procure ajuda. Deus, Ele vai te ajudar através dessa comunidade, através dos seus amigos, através da sua família, através de profissionais que Ele capacita para que você seja alcançado. Se você não sabe com quem falar, nos procure. A gente vai te encaminhar para alguém, a gente vai tornar isso possível para você. Deus se revela através da tua consciência. Ele precisa que aqui esteja saudável, para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Ele nos cura. Eu quero pedir por cura junto com você. Vamos cantar disso.
assim, ó. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confie nele, igreja. Diga isso, confio. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E as mulheres cantam assim. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Amém, todos juntos. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E nada é impossível para esse Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas Diga isso, nada é mãos. impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo. Amém. Pode aplaudir essa promessa maravilhosa. Ele nos escuta e nada é impossível para esse Deus. Me acompanhe mais um refrão assim, igreja. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem dirigido nossas vidas. E em tua presença hoje nós podemos agradecer pela bênção da vida, pela bênção do existir, pela bênção de poder compartilhar do louvor e da adoração com aqueles que são nossos irmãos em Cristo. E por essa razão, Senhor, nesse momento, abrimos o nosso coração a Ti e queremos de Ti receber o poder para vivermos a nossa vida, para Te servir com todo o coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa tarde a você que está aqui conosco hoje. Muito bom te receber aqui na Nova Semente, que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos o propósito de vivermos uma experiência real e transformadora com Deus. Hoje eu quero ler com vocês e estudar com vocês um trecho da Bíblia muito conhecido. A maioria com certeza já ouviu de forma extensa esse trecho. Contudo, eu gostaria de dar uma ênfase específica. Então, por gentileza, se você puder me acompanhar abrindo a sua Bíblia ou acessando a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esta é a história conhecida como a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, nós lemos o seguinte. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. E quando ele estava ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E agora nós começamos uma parte que raramente a gente lê, a gente para sempre aqui, né? Vamos continuar a leitura, por gentileza? Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, e o servo respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho?
O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não gosto muito do pai dessa história não, viu? Eu acho ele um pouco injusto. Você pensou a mesma coisa, né? Não seja moralista, você pensou a mesma coisa. Imagine só que você tem uma empresa, seus filhos te ajudam na sua empresa, e você tem 2 filhos, e um deles é fiel, trabalhador, está sempre de boa vontade, fazendo o que tem que ser feito, ajudando, produzindo. Mas o outro filho é displicente. E na primeira oportunidade, ele pega uma parte do recurso da igreja e vai embora. E gasta de forma completamente desorganizada. Gasta todo o recurso. Gasta com festas, bebida, sexo. E aí esse filho volta e o pai o recebe e faz uma festa para ele. Você não tem o mesmo sentimento do filho mais velho aqui? Primeiro, o pessoal que assistiu o outro culto foi um pouco mais sincero. Você não tem o mesmo sentimento? Ah, sim, eu achei que só eu era tão pecador assim de ter sentimento. Esse é o sentimento, a gente fica revoltado com a atitude desse pai. Onde já se viu? Que pai é esse que recebe esse menino, que não devia mais ter espaço aqui e ainda dá uma festa para ele, para recebê-lo? Bem, quando a gente começou a parábola, aqui no verso 11, nós temos uma expressão importante. A primeira expressão do verso é: Jesus continuou. Você viu aí? Jesus continuou. Continuou o quê? Significa que tem algo que vem antes disso. Então a gente precisa voltar um pouquinho para entender o contexto. E aí a gente volta para o verso 8, onde Jesus diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, existe alegria no céu, na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. Essa que é a história agora de uma mulher que perdeu uma moeda, encontrou a moeda e fez uma baita festança. Só que o trecho começou com uma palavra importante. Qual que é a palavra que o trecho começou? Ou. Quando eu digo ou, na nossa língua, significa que eu tenho uma oposição entre duas coisas, não é? Eu sei uma parte, que é a história das moedas, ou da mulher que perdeu a moeda. Mas significa que tem uma outra parte antes disso, que é o que faz essa comparação. E a outra parte que vem antes disso começa no verso 3, quando diz assim: então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Essa é a história da ovelha perdida. Aquela mesmo que a gente conta para as nossas crianças desde sempre. Só que ela começa com uma palavra importante, que é a palavra então. E então, ou a conjunção grega e, dá a ideia de continuidade. Ou seja, tem coisa antes. E então a coisa que tem antes é bem o iniciozinho do capítulo, quando diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. É aqui que tudo começa.
A razão das 3 histórias está aqui. Jesus se reúne com pecadores e até come com eles. Nós temos uma pergunta muito importante aqui. Como é que esses fariseus sabiam que Jesus tinha se encontrado ou se reunia com pecadores para comer com eles? Porque a gente, quando leva alguém para nossa casa para comer conosco, os vizinhos não ficam sabendo assim de primeira mão. Eles não passam pela rua e veem a gente comendo com pessoas. Como que eles sabiam disso? E a resposta tem um ponto na arqueologia bíblica. Então eu gostaria que fosse projetado como que eram as casas comumente na Palestina do primeiro século. Vocês estão vendo que algumas casas tinham um muro, não todas, mas algumas tinham um muro. Tinha uma entrada que podia ser enfeitada. Mas a maioria das casas tinham apenas 1 ou 2 cômodos. Era assim que as casas eram. Mas a vida, de fato, dos indivíduos que moravam nessa região, ela acontecia na parte de cima da casa. Essa parte de cima era muito importante, o terraço, a laje da casa. Por isso, a maioria das casas tinham essa escadinha na lateral, e pode passar para a próxima, e ali na parte de cima é onde a vida social acontecia. Lembre-se que nós estamos falando de uma região extremamente quente e que não tem ar-condicionado. Então, o lugar mais fresco para você comer, principalmente à noite, num jantar, é nesse lugar. O lugar mais fresco para dormir. Então, muitos dormiam nessa parte da casa. Era bastante comum as pessoas passarem bastante tempo ali. E quando ofereciam festas, as pessoas se reuniam nisso que seria o terraço da casa. Era bastante comum. Bem, isso era tão comum, e remontava a tanto tempo, ou vinha de tanto tempo, que Moisés tinha uma lei em Deuteronômio que eles precisavam construir um parapeito ao redor para não haver acidentes. E no Novo Testamento, quando Jesus faz a Santa Ceia com seus discípulos, onde foi que ele fez isso? Num cenáculo. E o cenáculo nada mais era do que esse terraço da casa, essa laje da casa, que normalmente tinha cobertura, uma cobertura simples de um pano, para poder proteger do sol. E tem até uma história na Bíblia de um indivíduo que acabou dormindo, assentado naquele parapeito ali, caiu, morreu. O nome do indivíduo é Eutico. E Paulo ressuscitou. Paulo ficou pregando até tarde da noite e esse indivíduo estava sentado nesse local. Então isso era extremamente comum. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que vêm de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Talvez existam em outros estados do Brasil, mas eu conheço o estado de Minas Gerais e é bastante comum nesse estado que as casas tenham na parte de cima, no que seria o telhado, um espaço onde tem lavanderia, onde tem coisas para guardar. A casa às vezes tem uma churrasqueira. Mas lá está, tem esse espaço, é cultural daquela região. Isso era muito comum no tempo de Jesus. E aqui nós temos a resposta à nossa pergunta, porque o fariseu, ele jamais entraria dentre 4 paredes, debaixo do mesmo teto que um cobrador de impostos pecador. Ele não entraria nesse lugar. E aqui está explicado. Quem passa na rua, olha lá, vê alguém em pé e percebe quem está ali naquele dia. Ok? E aí os fariseus e seus escribas passando pela rua, sabiam que aquela casa provavelmente era de Levi e Mateus, porque ninguém iria à casa de um cobrador de impostos, a não ser outros cobradores de impostos. E eles viram Jesus naquela casa com seus discípulos, comendo juntos, partilhando de uma refeição. A crítica ficou fácil de ser feita. Da rua mesmo eles devem ter gritado: que tipo de indivíduo é esse que se assenta com pecadores e come com eles? E aí provavelmente Jesus se levantou, desceu, já que ele vai contar algumas histórias, não dá para fazer isso no grito, né? Ele vem, desce, vai até a parte de baixo da casa, no portão da casa, e fala assim: quero contar algumas histórias para vocês. E Jesus conta 3 histórias. A primeira história é de uma ovelha que se perdeu do rebanho. E essa ovelhinha foi procurada, e o pastor a encontrou, e quando ele a encontrou, ele ficou tão feliz, que ele volta para casa para fazer festa. Eu adoro isso na Bíblia, porque demonstra que Deus gosta de uma boa festa, viu?
Comida na mesa é o que importa. E Jesus é encontrado tantas vezes assentado à mesa com as pessoas que chegavam a chamá-lo de glutão. Mas o fato é que Jesus gostava de estar à mesa com as pessoas, pelas mesmas razões que nós, é óbvio, mas principalmente por causa das pessoas. Assentados à mesa, nós todos somos nivelados ao status de humano. Assentados à mesa, não importa quanto dinheiro você tem, não importa a sua formação acadêmica, não importa a sua nacionalidade ou a sua cor da pele. Assentado à mesa, você é só mais um humano buscando fazer o que todo humano precisa fazer todos os dias: comer. E lá estava Jesus, assentado à mesa com pecadores, comendo com eles. E aqui tem uma informação importante: Jesus andava com essas pessoas para fazer coisas de ser humano, não para repetir os mesmos pecados. Jesus estava sentado à mesa para fazer coisas de ser humano com outros seres humanos, e aí alguns outros humanos que não estavam sentados à mesa resolveram criticar a Jesus. E na crítica de Jesus, Jesus cita um pastor de ovelhas que vai buscar a sua ovelha perdida, e quando volta resolve fazer uma festa, tem comida. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que estava acontecendo na festa que esse pastor de ovelhas deu. Nós estamos celebrando perdidos que foram encontrados. E aí a história continua, e dessa vez Jesus resolve usar como referência para o próprio Deus uma mulher, provavelmente recém-casada. Era comum que o dote fosse pago. Era uma cultura antiga, alguns ainda se lembram de como se funcionava essa cultura. E o pai da noiva, por amor à sua filha, às vezes oferecia a ela a totalidade ou uma parte do dote que foi pago, como um tipo de seguro matrimônio. Para que, eventualmente, se o marido dela acabasse falecendo, naquela cultura a mulher ficaria completamente desassistida, ela tivesse algum recurso financeiro para tentar recomeçar a vida dela. Então era comum que alguns pais fizessem isso. E esse presente dados pelo pai da noiva era tão importante para elas, que era comum também que elas prendessem essas moedas no véu que elas usavam no momento do casamento. E na cultura daquele tempo, todas as outras mulheres casadas costumavam ir para a festa de casamento usando o véu do próprio casamento. Então esse véu, onde às vezes elas fixavam ou prendiam as moedas, era um véu que tinha mais do que um valor financeiro, tinha um valor emocional. É tipo aquela louça que a sua mãe ganhou no dia do casamento dela. Isso já aconteceu com vocês? Nós tínhamos uma série de louças que nós usávamos na nossa casa no dia a dia, quando éramos crianças. Todas louças feitas de material à prova de crianças, né? Não podia ter muito vidro, não podia ter muito... Eram materiais à prova de criança. Mas tinha uma prateleira um pouco mais alta, num armário guardadinho, as louças que minha mãe ganhou no casamento dela. Que ela só tirava de lá para nós usarmos quando tinha uma ocasião especial. Eu acho que essa tradição está morrendo um pouco, mas vocês se lembram que no passado isso era bastante comum. Se quebrar um copo daquele... Imagine só essa mulher que perdeu uma das moedas, que provavelmente ficava no véu dela, que significava o amor do pai dela por ela. Bateu um desespero. E ela começa a varrer a casa, a afastar os móveis, até encontrar. E quando ela encontra, ela fica tão feliz que ela chama as amigas e vizinhas e resolvem fazer uma festa. E aí elas comem, assentados à mesa. E quando Jesus conta essa história para os fariseus, Jesus está querendo dizer: olha, aqui está uma parte das moedas de Deus que foram perdidas, mas acabaram de ser encontradas. E Jesus então conta uma terceira história, que é a mais conhecida por nós, talvez uma das histórias mais contadas na Bíblia, que é a história do filho pródigo. Um pai que tinha 2 filhos, e então o filho mais jovem pede ao pai a parte dos bens que lhe cabia. O pai então reparte entre eles os bens. Esse jovem pega os recursos de seu pai, com o pai ainda em vida, o que era uma ofensa gigantesca, porque pedir herança com o pai em vida era a mesma coisa que dizer: pai, eu quero que você morra, sua vida não me importa, eu quero só o seu dinheiro, é a única coisa que me interessa em você.
Ele pega esse dinheiro, vai para um país distante e vive a vida de forma dissoluta, pródiga. Pródigo significa isso, é alguém gastador, esbanjador, perdulário, que vai gastando sem olhar o amanhã. E depois que ele gasta todo o dinheiro de seu pai, começa uma crise financeira naquele país, aquele país começa a ter fome, e ele vai buscar emprego, e ele consegue convencer um dos fazendeiros a deixá-lo cuidar dos porcos. E agora imagina um menino judeu cujo povo nem toca nos porcos, agora tendo que ser cuidador de porcos, no fundo do poço, na lama. E os fariseus ouvindo essa história pensando, é isso mesmo, é isso que acontece quando se afasta de Deus. Tá certinha a história até agora, certinha. E então o jovem, ali padecendo de fome, pensando em comer a comida dos porcos, ele tem uma ideia óbvia. Peraí, os trabalhadores do meu pai, os empregados da fazenda do meu pai, são tratados com dignidade. Tem pão com fartura para eles comerem. Meu pai não dá o mínimo necessário. Meu pai oferece a eles o máximo possível. Então até o mais baixo na hierarquia da fazenda lá, dos trabalhadores do meu pai, comem a ponto de ficarem saciados. Meu pai não dá mixaria para os seus trabalhadores. Bem, se é para trabalhar para alguém, deixa eu trabalhar para o meu pai, porque eu sei que pelo menos lá eu vou ter comida, eu vou ter fartura. E ele ensaia um pedido de desculpas e retorna para a casa do pai. E a história diz que ele vinha ainda longe, o pai o vê e compadecido corre na direção dele, coisa que um homem velho não faria porque seria vergonhoso. Mas o pai corre na direção dele, se joga no seu pescoço, o abraça, o beija. E enquanto o jovem vai tentando desenvolver a desculpa que ele tinha organizado para dar ao pai, o pai o interrompe, começa a gritar para os outros trabalhadores, fala assim, olha, tragam a roupa, tragam o chinelo, põe as sandálias nos pés dele, coloca o anel da família no dedo dele, matem um bezerro, nós vamos comer, nós vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. E eles começaram a festejar, uma baita festa. E aí nesse momento os fariseus torcendo o nariz. Que absurdo. Então acontece algo interessante na história que Jesus estava contando. O filho mais velho, ele aparece. Só que ao se aproximar da casa, ouvir a música e as danças, ele falou assim, está tendo festa e eu não estou sabendo? Não tinha um WhatsApp na época, né? Então não dava para ele saber mesmo. Está tendo festa e eu não estava sabendo? O que está acontecendo? E um dos empregados falou assim, olha, seu pai teve uma surpresa hoje. O seu irmão voltou para casa e por isso seu pai está fazendo uma festa para comemorar a vida dele, porque ele foi salvo. Estava morto e reviveu. E o filho mais velho fica com o coração cheio de raiva e se recusa a entrar na festa. Fica lá fora. E então nós temos uma cena interessante. O filho mais novo lá no terraço comendo, família, amigos. E nós temos o pai descendo as escadarias da casa e indo até o portão para tentar dissuadi-lo disso. Você já ouviu isso em algum outro lugar? Foi a mesma coisa que Jesus fez. Quando os fariseus estavam criticando o fato de Jesus estar comendo com pecadores, pessoas perdidas, Jesus desce, vai até a parte de fora da casa para poder conversar com eles. Agora é o pai que está fazendo isso. E o pai da história não tem problemas em fazer isso. Ele vai pela segunda vez. Ele sai de casa pela segunda vez para buscar um outro filho. E aí pela segunda vez ele encontra esse filho. E agora começa a conversar com ele. E aqui está a interpretação dessa parte da parábola. A história da ovelha perdida, a história da moeda perdida, a história do filho pródigo e a história do filho mais velho. Faz parte da história. O ponto é que a história do filho mais velho tem a ver, ou tem conexão com os fariseus, com os escribas. E aqui nós temos um momento muito delicado nesse sermão. Porque eu sei que se eu perguntasse aqui quem se identifica com o filho pródigo, uma porcentagem considerável se identificaria. Eu me identifico.
Em algum momento eu me afastei de Deus, em algum momento eu fui viver a minha vida, vivi de forma dissoluta, gastei os recursos que Deus me deu, gastei dinheiro, gastei tempo, gastei minha energia, gastei os meus 12 talentos para viver a vida. Mas em algum momento que eu estava no fundo do poço, eu entendi que eu precisava de Jesus, e então eu voltei, e Jesus me recebeu com braços abertos, me abraçou e me beijou, e cá estou eu agora participando da mesa do reino de Deus, junto com toda a comunidade de salvos. Só que tem um filho mais velho que olha para essa cena e pode pensar assim: escuta, e eu que nunca saí? E eu que nunca abandonei meu pai? Eu preciso abrir meu coração para vocês. Esse indivíduo sou eu, que corro um risco, e já falei mais vezes do que gostaria nesse sentido, de olhar para aqueles que tiveram uma vida longe do Pai e julgá-los. Eu sei que se eu perguntasse, uma outra porcentagem da igreja se identificaria com esse filho mais velho e diria assim: eu também, eu nunca me afastei dos princípios de Deus, nasci, cresci sendo obediente aos princípios de Deus, eu também, eu sou o filho mais velho. Só que ser o filho mais velho envolve alguns riscos, e o principal deles é ser profundamente julgador com os outros. Entenda uma coisa: ambos os filhos estavam longe do Pai. Deus só tem filhos culpados. Deus só tem filhos pecadores. A Bíblia é categórica em dizer que todos pecaram e todos estão carecidos da glória de Deus. Nessa história, no momento em que a herança foi ser dividida entre os dois, no momento em que houve a divisão da herança, a Bíblia deixa claro que o pai repartiu entre eles os bens. Ou seja, se o filho mais velho não concordava com a atitude do filho mais novo, era só não receber a parte dos bens que lhe cabia. Era fazer um protesto e falar assim: pai, eu não concordo com isso, eu acho isso muito errado, eu não quero a parte dos bens que me cabe, eu espero o senhor viver a vida do senhor, isso é do senhor, para o senhor viver a vida do jeito que o senhor quiser. Vai aproveitar sua aposentadoria, vai viajar se o senhor quiser, vai viver sua vida, pai. Eu não quero isso. Isso não é meu, é do Senhor. Mas quando a Bíblia diz que ele repartiu, significa que o filho mais velho, sem falar nada, aceitou o recurso. E isso fica evidente quando o pai fala assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Eu não tenho mais nada para minha velhice, eu dependo de caridade, eu dependo da sua caridade. Tudo ficou para o filho mais velho. E isso mostra que ele não era tão moralmente correto assim. Ele não era tão bondoso desse jeito. Como que ele aceita um negócio desse? Como que ele fica passivo frente a algo dessa forma? Por que ele não falou nada? Por que ele não repreendeu o irmão? Por que ele não falou alguma coisa para o pai dele? Por que ele aceitou esse tipo de coisa desse jeito? E a resposta para essa pergunta está no verso 28. Verso 29, quando ele fala para o pai: pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Hoje meus filhos são pequenos. Eu tenho um menino de 3 anos e uma menina de 1 ano e pouquinho. Nesse momento da vida deles, as minhas ordens são ordens mesmo. Deu hora de escovar o dente, tem que escovar o dente. Você tem que obedecer, ponto. Mas haverá um momento na vida deles, e é nessa direção que eu sei que eu preciso levá-los, para que eles, e nesse momento, eles vão parar de me obedecer porque tem que obedecer. Eles vão parar de fazer as coisas para mim porque tem que fazer. Mas se acontecer de eu ter filhos maiores, com mais autonomia, e eles continuarem a me obedecer porque tem que obedecer, tem algo errado.
significa que eles não captaram os princípios e valores por trás das ordens que eu dava. Significa que eles não entenderam a bênção que seria para a vida deles a obediência ao que eu estava transmitindo. Então nós temos algo muito errado aqui. Porque quando os filhos crescem, nós não queremos mais apenas obedientes. Nós esperamos que eles tenham entendido os princípios, os valores e as razões e tenham internalizado e façam porque querem fazer, porque entendem que é o melhor para a vida deles. Imagina a dor no coração de um pai que ouve assim: pai, eu só te obedeço porque tenho que obedecer, eu me sinto um escravo aqui. Eu faço só porque tenho que fazer. E é nesse momento que fica muito evidente o quanto ser filho mais velho, na metáfora de Jesus, é perigoso. Porque o filho mais novo se perde no mundo e fica muito evidente os caminhos por onde ele anda, mas o filho mais velho é mais sutil. Quando você olha para o filho mais novo, está claro, ele está longe do pai, está fazendo tudo errado, está claro que ele precisa de redenção. Mas quando você olha para o filho mais velho, é uma pessoa obediente, correta, trabalhadora. Não dá para perceber, a não ser quando a gente vai se aprofundando nas razões, nos motivos. E aí quando a gente se aprofunda nos motivos, a gente descobre que o motivo da obediência não era amor, não era gratidão, não era reverência, não era bondade. O motivo da obediência é porque tem que fazer. Fica pior, porque ele deixa claro que ele está trabalhando há tanto tempo e ele nunca ganhou um cabrito para festejar com os meus amigos. Ou seja, eu estou aqui com o Senhor é para um dia poder ganhar algo para festejar com os meus amigos, não com o Senhor. Se eu fizer uma festa, o Senhor não está presente, o Senhor não é convidado. Os convidados são os meus amigos. E às vezes eu tenho a impressão que os filhos mais velhos, modernos, eles costumam vir à casa do pai não por causa do relacionamento com o pai, mas para poder encontrar os amigos. Se os meus amigos estão na igreja, então vou até lá para encontrá-los. E o perigo dessa convicção é que essa pessoa começa a se adequar aos padrões da comunidade, culturais da comunidade, não por amor a Jesus, mas é para poder se encaixar dentro dos padrões da comunidade de amigos. O propósito são os amigos. Dessa vez, fica evidente que é possível se perder de Deus no mundo, mas também é possível se perder de Deus dentro de casa. São pessoas que funcionam a partir de uma perspectiva de meritocracia. Vivem por méritos humanos. Eles acreditam que porque são fiéis, obedientes a Deus, merecem receber algo de Deus, mas esse algo não é nem para compartilhar com o próprio Deus, é só para compartilhar com os meus prazeres, com os meus desejos, com os meus amigos, com quem eu gosto. Eu nem gosto tanto assim de Deus. Eu estou aqui só pelos amigos. A capacidade de festejar com o pródigo do pai é o que nos constrange nessa história. Porque essa história nos chama atenção aos nossos equívocos e às formas equivocadas que nós enxergamos a Deus e que nós enxergamos o outro, o ser humano. Porque nós achamos que de alguma forma Deus é um grande Papai Noel que nos dá presentes se nós formos comportados durante o ano. E nós enxergamos o próximo a partir de nós mesmos e esperamos que o outro se comporte do jeito que eu acho que deveríamos nos comportar. O perigo do irmão mais velho. Esse irmão mais velho precisava ser salvo também. E é por isso que o pai, pela segunda vez no dia, sai de casa correndo para tentar buscar mais um filho para dentro de casa. Qual é o sonho daquele pai? Todos os filhos dentro de casa festejando. Mas parece que quando tem um lá dentro, o outro está fora. E quando ele encontra o outro e traz para dentro, o que estava dentro sai. Uma das coisas que mais nos impactam nessa história é que
esse indivíduo que dizia que nunca desobedeceu uma ordem do seu pai o insulta poderosamente. E o pai demonstra o tipo de caráter que Deus tem. Deus tem um caráter que não se deixa controlar. Deus não se permite ser controlado pelas circunstâncias, pela cultura social, Ele não se permite. Porque enquanto nós achávamos que o pai deveria expulsar aquele menino tão logo ele tivesse feito aquele pedido horroroso da parte da herança, o pai da história dá uma parte da herança mesmo para o menino. Ele oferece como graça para ele, dá vida para o menino. Aí nós achamos que esse pai não deveria ficar esperando esse jovem voltar para casa. Mas o pai da história que Jesus contou, espera. Ele fica todos os dias lá esperando voltar para casa aquele que se perdeu. E aí nós achamos que esse pai da história não deveria correr para receber esse filho tão logo ele volte. Mas o pai da história faz isso. Ele corre para receber o filho tão logo o filho esteja voltando para casa. E aí nós acreditamos que o pai não deveria fazer uma festa para celebrar o retorno do filho, mas é exatamente isso que o pai faz. O pai faz uma festa para celebrar o retorno do filho. E aí então nós achamos que o pai está devendo alguma coisa para o filho mais velho, porque sempre tratou bem o filho mais novo, mas não deu o cordeirinho que o filho mais velho queria. E aí o pai olha e fala assim, não é assim não. Eu já dei tudo para ele no dia que eu dividi os bens. Mas mesmo com isso, eu quero você dentro de casa, filho. Isso quer dizer que Deus, o Pai, não se deixa controlar pelo que nós achamos que Deus deveria fazer. Só porque você acha que Deus não deveria aceitar alguém, não significa que Ele vai fazer o que você acha que Ele deveria fazer. Deus aceita quem Ele quiser. Deus ama e restaura quem Ele quer. Deus não nutre os mesmos tipos de preconceitos que nós, humanos, nutrimos. Deus não se permite se colocar frente às paredes que nós levantamos em relação aos outros que estão ao nosso redor. Deus não costuma se permitir ser dirigido pelas coisas que dirigem a nossa vida. E quando Deus faz isso, Ele deixa claro que não existe nenhum filho que não esteja perdido. Todos estão perdidos. Queridos amigos, com essa história, Jesus reexplica Deus. Ele reexplica quem Deus é. Ele apresenta uma nova face de Deus. Mas ele também reexplica o que é o ser humano pecador. E o ser humano pecador não é só aquele que pegou os bens do seu pai e foi gastar num país distante. O ser humano pecador é também aquele que nunca saiu da casa do pai. Esse também precisa ser redimido. E por isso eu quero fazer um apelo a você. E o meu apelo é bem direcionado àqueles que por alguma razão acham que nunca magoaram o Pai Celestial, que sempre estiveram corretos, sempre se mantiveram fiéis. Existe um texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, verso 23, que ele diz que tudo que não provém da fé é pecado. Nesse texto ele deixa claro que não importa as coisas boas que nós façamos em si, o que importa são as intenções, as motivações. Deus não lê as ações, Deus lê as intenções, vem antes. Então eu até posso estar dando um alimento a alguém, mas se for para conseguir voto numa campanha eleitoral, não é a mesma coisa do que querer ajudar alguém. Eu até posso perdoar alguém, mas se for para poder depois jogar na cara que eu perdoei, para Deus não significou muita coisa esse perdão. Deus lê as motivações e por isso que Paulo deixa claro que tudo aquilo que nós fazemos, mas que não provém de um coração imbuído pela fé, pela crença e a confiança no poder de Deus, é pecado. É para alimentar o orgulho do coração humano. Então, se você é o filho mais velho, que é obediente a Deus, acredita que nunca transgrediu os mandamentos de Deus, se mantém fiel a Ele, busca fazer o que é correto, e veja que aqui nós não estamos falando que é errado fazer o que é correto. É momento de visitar as suas motivações.
quais são as suas motivações? Porque se as motivações forem para receber algo de Deus, se a motivação for para dizer que tem que fazer, desde criança eu faço, eu tenho que continuar fazendo. Se a motivação for uma razão de barganha ou para ganhar status social, você está tão perdido quanto o filho pródigo. Tão perdido. Pela palavra de Deus fica evidente que a única razão legítima de ser fiel a Deus, de ser obediente a Deus, nasce de um coração que está grato e repleto de amor. A gratidão que traz o amor para a vida é o que, de fato, legitimamente, garante uma obediência de acordo com o que Deus espera. Então nós vamos cantar nesse momento. E a música que nós vamos cantar nos lembra da nossa necessidade do Deus do céu, que nós precisamos dele tal qual o ar para respirar. E já que nós precisamos dele, a entrega tem que ser completa, para que nós vivamos uma nova vida em Jesus e para que nós possamos ser transformados por ele. Se você pudesse se colocar em pé para juntos nós cantarmos que nós precisamos de Deus. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer do que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
vale a pena. E Ele escuta o seu clamor nessa manhã, diga isso. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Querido Deus, é no reconhecimento da nossa necessidade de Ti, Pai, que queremos viver uma vida de amor com o nosso Pai amado. É no entendimento de que nós precisamos de Ti até para respirar, que nós queremos abrir o nosso coração e vivenciarmos uma experiência contigo, mas não uma experiência de dar e receber apenas, e sim uma experiência de vivenciar uma transformação do Espírito, nos transformando em pessoas capazes de amar a Ti e a todas as outras pessoas, mesmo aquelas que são filhos pródigos. Encha nosso coração com esse amor. Tira qualquer tipo de toxicidade do nosso viver, para que consigamos nos relacionar com as pessoas, imbuídos pelo amor que vem do céu. É o que nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Pai. Esta é a Nova Semente. Vivenciamos hoje uma experiência real e transformadora com Deus. Deus abençoe.